Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Serob Linux Brasil e hoje eu trago notícias de Linux para vocês. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Serob Linux. E o terceiro e último dia da XDC foi ao ar, horas depois da última edição do Serob Linux Notícias, e primeiramente falou de melhorar o consumo de energia com mais desempenho para GPUs, GPU VM, placa de vídeo virtual. A placa de vídeo virtual falou-se de atualizações de display e gráficos também. As vantagens do open source GPUs mobile, desafios do Wayland em embarcados, Wayland no Wine e seu novo driver que já está em fase de testes. O desenvolvimento focado em jogos que podem melhorar a forma que os monitores interagem com os programas. Falaram do Zen Project, que é uma nova abordagem de iGPU e DGPU com foco no VirGL e Venus, Vulkan Video. O uso dessa API em H264, H265, VP9, tudo o que já acontece com o uso do libva. Com a ajuda do Vulkan pode ter muitas vantagens. Nos poucos testes já feitos já se mostrou melhor. Muita coisa ligada a gráfico. Fedora 39 está sendo adiado. Se tudo correr bem, deve ser dia 31 de outubro seu lançamento. Se não, só em novembro. Tomara que não seja no fim do ano. Bugs de última hora no candidato de lançamento atual atrasaram o envio. Alguns testes relacionados à inicialização em Raspberry Pi. Aguardemos. Firefox 119 está no ar, deve chegar hoje para todos, ou durante os próximos dias. Ele vem com boas novidades. O ícone da página do Firefox Viewer mudou, para não confundir com abas ou outros tipos de coisas no navegador. E agora vai mostrar a navegação recente, abas recentemente fechadas, histórico, etc. As abas fechadas serão sempre salvas entre seções. A edição de PDF ganhou o recurso de adicionar imagem e até texto alternativo. Agora no Linux está sendo disponibilizado o binário plugin container. Bastante coisa. Foram 1.612 bugs resolvidos e adicionadas novas melhorias. Vamos falar de gráficos agora. O driver de GPU virtual, o Venus, ganhou a extensão GPL, Graphics Pipeline Library, que é um substituto direto do DXZK Async, só que direto pelo driver e não por back-end. Vai ser bem utilizado até para aqueles que querem uma renderização gráfica em sistemas emulados. O que me deixa chateado é a falta de trabalho nessa direção para o driver Vulkan Rise VK para placas Intel, Broadwell, Haswell e Ivy Bridge. Uma pena. O driver ANV, que não dá mais suporte a essas placas Intel que eu falei, ele recebeu grande melhoria que pode dar um up em vários testes gráficos e até títulos de jogos eletrônicos. É o modo Ring Buffer, otimização de geração de desenhos indiretos, Indirect Draws. O benchmark chamado Gravity Mark vai se beneficiar. Ele é o foco porque estava com uma questão, um problema registrado no GitLab do Mesa 3D, mas vários outros apps se beneficiarão também. E caramba, dias atrás eu vi lá no GitHub que acabou o suporte do drive AMD VLK para placas AMD anteriores a GFX 10, ou seja, Vega e Polaris, que ainda tinham o suporte. Agora só as RX 5000, 6000, 7000 e posteriores. A minha RX 6600 do PC principal ainda continua com suporte, mas a minha RX 480 do PC reserva não terá mais. Eles estão mandando um recado para nós. Estas GPUs mais antigas não valem mais a pena possuir. Comprem mais recente. Tá bom, é só mandar a grana
que a maioria de nós compra. Ainda bem que muitas placas AMD têm o suporte Vulkan do Drive RADV no Linux. Senão, isso excluiria bastante gente a usar Vulkan no Linux. A próxima versão em questão chegou dias depois, a AMD VLK 2023.Q4.1. Eu achei que a Q3.3 seria a última. Errei! Além do descarte do suporte a placas que eu falei, também ganhou mais desempenho em CS2, Baldur's Gate 3 e Enscape. Esse jogo nunca ouvi falar. Também teve em Total War Warhammer 3, com suporte 128dpp Fast Clear. São formatos de textura. Anti-serrilhamento MSAA otimizado. Mike Blumenkanz fez uma postagem interessante na última semana falando do quanto o Zinc evoluiu e está dando suporte muito bom para coisas feitas para trabalhar com OpenGL, EGL e pode ser convertido para Vulkan com este driver. O simulador de voo X-Plane está surpreendente com o Zinc embutido. Agora é possível usar o desktop com X11 ou Eland muito bem carregado pelo Zinc. Ativar o Zinc por padrão em EGL e GLX se o driver padrão não for carregado e não for por software, e o Zinc for o único driver GL construído. Finalmente! Depois de muitos anos, o driver Radeon SI agora será mostrado quando for consultado qual driver de sua placa AMD está usando. O nome que sempre apareceu foi AMD Radeon Graphics como o drive em uso. Agora, pelo menos, a partir do Mesa 3D 23.3, quando for lançado, o nome Radeon SI será mostrado. É bom para todos se acostumarem a usar esse nome, e não o nome AMD GPU ou outro nome que nós mesmos aqui no canal usamos durante muito tempo. Vamos parar com esse negócio. E o Mesa 3D 23.3 está mais perto de ser lançado. Versões de candidato a lançamento começaram a ser desenvolvidas. Nessa fase, a biblioteca de gráficos não recebe novas características, só resoluções de bugs e muitos testes, porque a versão estável precisa fazer jus ao nome. Agora, o Mesa 3D em desenvolvimento, o Mesa Dev, passa a ser 24.0, que será lançado nos primeiros meses do ano que vem. Vamos falar deles? Alô, Rod Linux? Red Hat Chili Peppers. Rod Linux Bragan, Rob, alô. Unity Hub. Foi lançada a versão 3.6. Com ele você gerencia as versões da Game Engine Unity 3D. O suporte oficial é para Ubuntu, mas pode ser usado em outras distros como Arch Linux e derivados, através do repositório AUR. E em outras distros, pode ser que funcione usando o AppImage do repositório oficial. Para um melhor suporte, use Ubuntu, não tem jeito. Veio com mais mudanças e correções do que o habitual. Melhoraram a experiência de login, agora é possível bloquear o rastreamento de dados. Algumas melhorias em relação à conexão com o Unity Dashboard quando você cria novos projetos do editor local. Conectar os projetos ou desconectar os projetos. Foi adicionado também uma forma simples de habilitar o Unity Version Control para projetos novos e os existentes também, feitos no editor local. Mensagens de erro de licenciamento resolvidas. Baixe, instale e aprenda a usar ou faça seus games de forma profissional, mesmo que independente. Lutri 0.5.14 foi lançado depois de alguns meses sem nova versão. Agora passou a ser normal essa situação, mas é bom. Agora você pode inserir múltiplas contas da Steam no mesmo dispositivo, tags e categorias definidas pelo usuário, atualiza vários runtimes de uma só vez, vai baixar o DXVK e o VKD3D Proton
melhor adaptado para a GPU que estiver usando, a sua. Integração do EA App, você pode importar manualmente saves do prefixo da Origin que tiver por aí. Várias melhorias em cada um dos seus suportes, GOG, Amazon, Epic Games. Emuladores Yuzu e Zemu usarão AppImage e etc. Teve mais uma versão do Proton GE Custom e também do Wine GE 8-21. Eles resolveram praticamente as mesmas coisas, problemas relacionados ao uso do FSR, cores incorretas em alguns, resoluções incorretas em outros. Foi adicionado um patch que faz com que LibreVR Revive funcione com jogos versão Windows. O Proton é recomendado que use na Steam e o Wine em outros programas como Lutris ou Heroic Games ou outro. Jogo que se tornou verificado para o Steam Deck, que parece ser legal, é o Karting Superstars. Tem até versão demo para você testar. Pode usar o Proton estável que vai dar bom. Bad Dad 3 é jogável no deck. Isso significa que no PC ele pode rodar bem, já que o problema no portátil é o tamanho das letras e algumas coisas que não funcionam com controle, precisando apertar a tela para ativar algumas coisas. No site ProtonDB, um dos usuários passou vários parâmetros para usar: ativar NVAP1, forçar 60 FPS com o Mango HUD, ativar os comandos do jogo -DX12, -High, ativar todos os núcleos disponíveis com -Use All Available Cores, tudo em maiúsculo. Mais que isso, não precisa. Jogo que foi lançado já com suporte para Linux nativo e ainda é free to play, Jaywell Run, divertido. É online, tem modo cooperativo e jogador contra jogador. Kona 2 Brumi, ou Kona 2 Brum, foi lançado na Steam e já vem com suporte ao Linux nativamente. Inclusive, possui duas versões para Linux, uma para o Steam Deck e outra para o PC com Linux. Em primeira pessoa, investigação, aventura, mistérios, tem bons gráficos, parece ter uma gameplay boa também. É feito com o Unity 3D, a game engine mais usada pelo mundo indie. Só pegando o jogo e testando para saber se é OpenGL ou Vulkan sua API no Linux, já que não dizem em lugar nenhum, por enquanto. Não perca a semana que vem mais uma edição de Sir Rob Linux Notícias. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua presença. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz e até mais.